deputados e o governo estão empenhados em baixar o custo dos alimentos para a população de baixa renda. 15 alimentos in natura ou pouco industrializados devem compor a cesta básica nacional e pagar zero imposto. Sobre o tema, eu converso com o deputado Padre João, do PT de Minas, e com o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná. É um prazer recebê-los aqui no Câmara Debate. Eu quero abrir o programa com uma arte na tela que fala sobre a reforma tributária e como vai funcionar a cesta básica. Então, isenção para os produtos consumidos pelos mais pobres. Aí nós temos carnes em geral, desconto de 60%. Próxima tela. 60% também queijos em geral, 60% de desconto. Farinha, sêmolas, grãos, flocos, milho, tapioca e substitutos, 60%. E também 60% óleos vegetais, massas e sal de mesa. Sucos naturais, sem adição de açúcar. Então, basicamente, já redundando, é como vai funcionar a isenção ou redução de alíquota para a cesta básica. A partir de quando a gente pode ver esses efeitos na mesa do consumidor? Então, acho que, Aline, também saudar aqui o colega deputado Sérgio Souza. Acho que o Congresso deu uma grande contribuição no ano passado, quando votamos a emenda constitucional 132, que criou então essas possibilidades, e o governo tinha um prazo de 180 dias para estar mandando esses projetos, já na linha de regulamentação, que é o que possibilita, de fato, essa redução. Ter alguns produtos com alíquota zero e outros com essa grande redução. Como tem um processo de simplificação, porém é bem complexo a implementação, porque envolve, né, os municípios, os estados e a União. Então é isso que está em curso e que envolve também todo o sistema. Como, por exemplo, os mais pobres que terão a questão do cashback, imagina, você tem que ter o cadastro dos CPFs e onde, se eles estão de fato no Cade Único, que vão ser contemplados com uma certa devolução do recurso. Então, simplifica os impostos, mas o sistema, ele é, de certa forma, exige esse prazo maior, que eu acho que só depois que a gente votar, é um primeiro projeto de lei que nós temos ainda. Faltam mais 2 ainda para a gente votar, para contemplar todos os produtos. Mas é um impacto significativo no custo de vida, né, das pessoas, sendo bem mais em conta. Ganha os mais pobres, mas ganha também a todos, né? Porque quando você reduz um produto, por exemplo, a carne, o peixe, todos vão ganhar com isso. Letícia, que prazer estar aqui com você. Deputado Padre João, colega já de alguns mandatos aqui na Câmara dos Deputados. A gente tem que partir do que é hoje, né? Hoje nós temos uma cesta básica desonerada, quase que alíquota zero, para uma enormidade de produtos. E essa cesta básica, elas estão também regionalizadas. Nós temos em estados que colocam até capacete na cesta básica, dizendo que a desoneração daquele instrumento de proteção pessoal para o operador de um mototáxi, de um entregador, ele é interessante. Mas o que nós decidimos na Constituição, quando nós aprovamos aqui a PEC, é de que só entraria alimentos. Apresentamos alguns projetos. Aqui as frentes parlamentares, elas se reuniram e elas apresentaram projetos para todos os temas que estão tramitando. Inclusive, o deputado Raul é o coordenador na Comissão de Finanças e Tributação e eu sou o relator de um deles, por coincidência, o da cesta básica. O governo mandou um projeto muito maior, englobando outros setores, não só a cesta básica, e quando nós comparamos
a parte da cesta básica, do que o governo mandou e do que nós apresentamos, nós verificamos que há ali um corte substancial de elementos que hoje são, alimentos que hoje são zerados praticamente do seu imposto, que vai ter uma taxação. Quando a gente fala ali de redução desses 60%, você tem que imaginar que a alíquota proposta pelo governo é uma alíquota de 27%. Então, se você vai reduzir 60% de 27%, você vai pagar aí próximo a 10% do imposto. Se hoje você tem, na maior parte desses produtos, carnes, proteína animal, sucos, lácteos, derivados de farinha e outros tantos, erva mate, que está fora também, esses produtos hoje são desonerados e passarão a ser onerados na faixa de 10%. Isso nos preocupa. Essa é uma discussão que nós queremos ter com o governo. Nós temos um excelente diálogo com o Ministério da Fazenda. Vários projetos avançaram neste ano, inclusive a reforma tributária, pelo diálogo que nós mantivemos com o ministro Fernando Haddad, com toda a sua equipe, com o governo, e nós queremos trabalhar nesse sentido. Eu acho que o governo colocou alguns produtos pensando, olha, coloco esses, mas o parlamento, que é a casa da representação da sociedade brasileira e dos seus setores, o parlamento vai dialogar conosco para ampliar isso. Então, se eu colocar muito, dificilmente o parlamento vai retirar, ele vai querer colocar mais. E nós temos, nos projetos que apresentamos, uma série de produtos que ficaram de fora do projeto apresentado pelo governo. Então, agora começa a discussão nas comissões. O presidente Arthur Lira tem sido muito solícito conosco, dizendo, olha, esse é um tema que tem que ser debatido, não posso levar direto ao plenário, de um dia para o outro, até mesmo porque nós temos tempo para aprovar esses projetos. Só vai entrar aí, de fato, em vigor lá a partir de 2027, né? Então nós temos bastante tempo para estudar e entregar à sociedade brasileira aquilo que ela espera que o parlamento entregue, principalmente a desoneração dos alimentos para aqueles que mais precisam. Deputado, que bom que o senhor mencionou o trabalho dos deputados, porque eu fico muito incomodada assistindo a imprensa falar que a reforma tributária é do executivo, é do executivo, é do executivo. A gente tem projetos apresentados por deputados que regulamentam a reforma tributária. A questão de regulamentar não é uma questão privativa do executivo. E quando a gente fala de cesta básica, é claro que os deputados querem participar desse trabalho. E existe um projeto que trata exatamente da desoneração da cesta básica dentro da reforma tributária apresentado por deputados. E aí a minha pergunta, como que vai ser esse acordo? Porque uma coisa é a cesta básica do executivo, outra coisa é a cesta básica da casa que representa a população. Então, é verdade, é louvável a iniciativa do Legislativo no que tange esse assunto, mas veja bem, é muito complexo, né, Sérgio? Porque nós temos, existe um conselho que está previsto na Constituição, que envolve também os municípios, os secretários de Fazenda de cada estado e do Distrito Federal, junto com a União. Então, é um sistema complexo. Por isso que foi um avanço que a emenda constitucional e desencadear esse processo. Por isso que a emenda constitucional ela já previa que o Executivo também tinha o dever de que em 180 dias encaminhar para casa. Eu acho que as frentes parlamentares se organizaram, é legítimo aí a iniciativa, mas o Executivo que tem já essa dinâmica própria, junto com os estados, o DF e os municípios, a fazer todo... Porque nós retiramos impostos que era próprio dos estados, por exemplo, e que concentrou para descentralizar, né? Quando simplifica. Porque quantos impostos que eram? Tinha coisas que sumiam de vistas as siglas que a gente, né, se perdia. Então, hoje, com essa simplificação de ter, de fato, o imposto sobre bens e serviços, que aí vai contemplando estados e municípios, e a contribuição de bens e serviços, então, é bem simplificado para redistribuir, para manter determinadas políticas e programas. Não é? Porque é a partir dessa arrecadação que devolve para os outros entes. Então, acho que é louvável, mas vai ser esse diálogo, acho que é o Congresso, junto com o Executivo, por isso que as comissões, os grupos de trabalho, nós vamos ter esse tempo que não é tão curto assim, mas é necessário
para garantir a participação. Acho que o Brasil é uma referência mundial no que tange a questão da segurança alimentar. Agora, como a gente fazer essa passagem de ter uma reforma dentro da regulamentação tributária que incentive, que possa incentivar a alimentação saudável. Uma alimentação, por isso que a alíquota zero, ela tem esse viés. Não basta você ter acesso à comida, quando se trata da cesta básica. E o biscoito não vai entrar? A mãe precisa tanto do biscoito. Eu acho que eu milito na parte de segurança alimentar, tem biscoito e biscoito. Uma coisa é o biscoito do polvilho, da goma, esse biscoito que é quase que artesanal, ou que pode ser industrializado desde que seja, que não tenha os conservantes. Mas hoje o que tem de biscoitos no mercado, dos açucarados, recheados. Então, o termo biscoito hoje ficou amplo demais, é um universo tão amplo que é um risco enorme à segurança alimentar. Hoje, o Brasil nós estamos celebrando este ano 10 anos do Guia Alimentar, que é uma referência para dezenas e dezenas de países, o Guia de Alimentação Brasileira, né? E que leva em respeito às regionalizações, né? Mas a riqueza e a diversidade, mas a gente ter uma alimentação que de fato promova a saúde. É muito triste as evidências que temos do nexo da alimentação, né, com a obesidade, com as doenças crônicas. Então nós estamos num caminho, os Estados Unidos já tem mais da metade da população, está com sobrepeso e obesidade, e o Brasil está no mesmo rumo, inclusive com crianças com sobrepeso, e que tem um nexo com as doenças. Né? Eu queria mencionar um estudo do IPEA sobre alíquotas. A cesta básica hoje que a gente tem, o custo dos alimentos em relação a cesta básica hoje, claro que a ideia é diminuir. Então, a alíquota média hoje dos 15 produtos é de 8%. E a alíquota proposta na reforma tributária é de 0%. Certo? Ou será uma redução menor que a gente imagina? Não, é isso mesmo. A alíquota proposta na reforma tributária para a cesta básica desonerada é 0%. Esses 15%, esses 8% que está hoje, ele é porque tem muito imposto embutido. Por exemplo, você tem na cadeia da logística, você usa o diesel, combustível, para transportar. Dentro do combustível tem impostos. Então, quando você coloca isso tudo numa cadeia, ele tem realmente tributação. Quando você compra uma máquina, quando você compra um instrumento para produzir, você constrói um barracão, um silo, dentro disso tem impostos. E o setor agropecuário hoje ele paga em torno de uns 700 bilhões de reais em impostos ao governo federal. É mais ou menos os cálculos que nós temos aí, dados da CNA e de outros órgãos. Mas dentro do que o deputado Padre João estava colocando, da importância de produtos saudáveis, eu quero só lembrar aqui, por exemplo, que lácteos são saudáveis. E é importante que esteja, talvez não o queijo suíço, mas o queijo mussarela, o queijo coalho, queijos que estão na cultura do dia a dia do cidadão brasileiro, é importante. Você imagina a proteína animal. A proteína animal, o frango. Como as pessoas, é necessário que elas consumam proteína animal. É necessário, você pode até fazer uma opção. Dizer, olha, eu opto por ser vegetariano, vegano e tudo mais, mas é uma opção. Mas a gente sabe, é recomendado, inclusive, para você construir uma criança, um jovem, para crescer, para construir estrutura óssea, estrutura muscular, é necessário consumir lácteos e proteína animal. Esses produtos estão na mesa do cidadão brasileiro. Se você olhar na mesa do cidadão brasileiro, do mais humilde até os mais abastados, mas principalmente do mais humilde, que comida que você imagina imagine um prato de comida sobre uma mesa. O que você imagina nesse prato? O que vem à sua mente? Vem feijão, vem arroz, vem uma salada e vem uma carne, uma proteína. Pode ser um ovo frito, pode ser um frango, pode ser um peixe, né? O peixe também tem que entrar. Por exemplo, nós temos culturas e regiões desse país, por exemplo, a Amazônia, né? A proteína animal mais utilizada na região amazônica é peixe. Tem que estar desonerado.
tem que entrar na cesta básica como zero. O litoral brasileiro, o Nordeste brasileiro, as pessoas às vezes têm lá camarão. Eles vão lá, eles pegam e comercializam e tem a cultura de comer o camarão, o mexilhão. Por que não estar desonerado? Ah, mas para o mais abastado financeiramente, precisa estar também? Não. Aí vem a questão do cashback em alguns produtos. Em alguns produtos pode vir, mas vai vir mais na questão de limpeza. A beleza do parlamento brasileiro, que é a casa da representação da sociedade, aqui está o povo brasileiro, que tem também, e tem o poder da iniciativa, e os poderes representados, o executivo, o legislativo, também tem os seus poderes de iniciativa, mas o bacana é assim, o governo colocou a sua proposta, o parlamento colocou a sua proposta, agora nós vamos debater. Quem vai dizer como é que vai ser esse texto vai ser o parlamento brasileiro, e a maioria do parlamento que vai decidir, aqui nas duas casas e depois o governo, entendendo se deve ou não sancionar ou vetar, e o Congresso vai dar a última palavra, se mantém ou derruba um veto. Isso é democracia, esse é o nosso sistema brasileiro. E o governo deu a sua opinião e o governo vai sentar em todas as mesas de negociações até aprovarmos no plenário da Câmara e do Senado esses projetos que são importantes para a reforma tributária. Os senhores mencionaram cashback, que é uma das propostas de devolução de dinheiro em português dentro da reforma tributária. Me parece que a ideia por detrás das duas propostas, cashback e cesta básica, é a justiça fiscal. O quanto de justiça fiscal que o Executivo e o Parlamento pretendem fazer? Não saberia, sim, quantificar, né? Mas pelo menos o princípio da proposta, ele de fato é muito justo. Quando você viabiliza uma alimentação saudável também para os pobres. Porque, às vezes, os mais pobres acabam adquirindo produtos ultraprocessados que, numa produção de grande escala, acaba sendo um custo mais em conta. Até porque, às vezes, se você pega determinados embutidos, são retalhos de carne, por exemplo. Mesmo, às vezes, dos produtos lácteos, às vezes é um produto do soro. Então, que tipo de produto é esse? Às vezes, na verdade, é um subproduto. Então, eu acho que essa é a aposta, de ter de fato. Por isso que o guia da alimentação, ele é também central em relação à cesta básica. E eu acho, deputado Sérgio, que o desafio é quando você coloca assim, o frango, porque às vezes tem produtos do frango que está tão ultraprocessado que também não é saudável. Mas o frango in natura, por exemplo, né? Por isso que a questão dos serviços que vão agregando, do processamento, então seria minimamente processado, in natura ou minimamente processado, porque aí você, de certa forma, exclui os conservantes, a propaganda hoje ela é muito forte, inclusive para as crianças, né? Com cores, e essas cores são todas coisas artificiais que é nociva à saúde. Eu dizia numa audiência pública que é estarrecedor quando você vai visitando as hemodiálises, os centros de hemodiálise, e por isso que eu concordo que nós somos eleitos, mas a riqueza que nós temos hoje das universidades, da pesquisa, dos conselhos que estão aí reestruturados, a contribuição deles é enorme nesse processo agora, também nesse processo, né? Embora parlamentar, mas as audiências públicas, os grupos de trabalho vão enriquecer muito esse processo e trazendo esse nexo, porque o nexo de certas doenças, seja do câncer, seja da renais, no caso da nefrologia, vamos direto, é assustador quando você vê crianças que estão lá na máquina 3 vezes por semana, numa máquina, ficando 4 horas, e que as evidências estão aí, que está ligada à alimentação. Desde uma gestante, cuidado da alimentação. Então, eu acho que ela sugere isso, né? Sugere e cria essas condições reais, né? Para que os pobres tenham acesso a uma alimentação saudável. E não exclui os outros, né? Por isso que o cashback facilita muito. Exato, tentando quantificar o quanto de justiça fiscal que a gente pode esperar das duas medidas combinadas, cashback e cesta básica. Aline, assim, o que é justo?
Quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. No fundo, mesmo uma cesta básica desonerada, ela vai ter algum tipo de tributo lá embutido. Pode ser no transporte, pode ser na entrega, pode ser na energia elétrica do supermercado, que está lá para manter o produto na gôndola, né? Algum tipo de custo ele vai ter. Mas assim, o princípio da cesta básica é produtos em gerais, necessários à alimentação humana, ela ser produtos, lógico, não processados, não multiprocessados, tendo algumas regras ali. Esses todos desonerados. Já é assim no Brasil hoje, a lista está sendo muito menor do que era antes. Alguns produtos que eles possam ter algum tipo de processo que passa a ser onerado na forma de 27%, proposta do governo, com redução de desconto de 60% para esses produtos. O mais humilde, aquele que demonstrar que não tem condições, ele passa a receber o imposto de volta disso. Isso é um pouco complicado, a gente tem que estudar um pouco. O Brasil acho que tem condições de montar, mas tem um custo para montar esse cashback. Alguns estão dizendo que fica mais caro para o Estado brasileiro montar o cashback do que lá no supermercado já recebeu o desconto direto. Entendeu? Você aqui apresentou, aqui está cadastrado, já recebe o desconto no caixa e tudo mais. Recebe de forma imediata. Então, esta é a beleza dessa reforma tributária, que prevê que aqueles com menos condições financeiras terão acesso a alimentos de qualidade e desonerado. E aqueles que tenham maiores condições terão que pagar o imposto na forma prevista na lei. Por que a redução de 60%? Porque é uma segunda classe de produtos. Porque terão aqueles que serão tarifados em 100%, 100% vai ser 27% do valor do produto, né? E tem aqueles que serão taxados em 1000%, né? Vão ter uma taxa de, por exemplo, pegar os produtos apelidados aí como do pecado, né? A bebida alcoólica. O cigarro. Aí é seletivo, né? Esses vão lá para cima, né? Vai ser discutido num segundo momento. E pode ter certeza que nós vamos debater aqui no parlamento com a mesma intensidade, porque setores vão nos procurar, a sociedade vai nos procurar, as universidades e o governo, para que a gente faça uma reforma tributária que, de fato, entregue para o cidadão menos impostos do que ele já paga hoje, menos burocracia e mais resultado. É isso que a reforma tributária prometeu. Porque se ao final pagar mais impostos, tem algumas pessoas, e a gente tem alguns estudos, que demonstram que o Brasil, ao final dessa reforma tributária, o povo brasileiro vai pagar mais impostos do que paga hoje. Aí não vale, né? A cidadania também é importante, essa consciência cidadã do cupom fiscal. Hoje são poucos, né? Tem estado, o DF também, tem lugar que tem incentivo quando a pessoa apresenta o cupom fiscal, né? Das suas compras tem um benefício, assim. Então, por isso que o cashback também, acho que ele vai reeducar e vai ajudar a eliminar a corrupção, de certa forma, a sonegação. Deputado, por isso que simplifica e leva ao cidadão a participar desse processo. A emissão da nota e do cupom é de obrigação do estabelecimento comercial. Se ele não fizer, ele está fraudando. Mas a prática da cultura nossa, infelizmente, quando você não contempla direto o consumidor, com o cashback, a pessoa vai exigir, de certa forma. Perfeito. Que é uma questão de cultura e uma educação cidadã. Eu queria agradecer, deputado Sérgio, deputado Padre João, muito obrigada pela presença aqui no Câmara Debate. Eu que agradeço, Aline. Muito obrigado. A gente que agradece também e estamos aí, né? A trabalho, 3 anos que vamos concluir esse processo todo para implementar. Mas o sistema acho que é simples e vão conseguir. Através do CPF, do CNPJ, cruzamento de dados, hoje a tecnologia favorece e acho que em breve vão ter uma responsabilidade de quem produz e ter alimentação saudável. Bom trabalho nos projetos, no estudo dos projetos. Obrigado. E eu quero te agradecer, você que acompanhou até agora o Câmara Debate. Até o próximo programa.